Olá! Como sabemos, a adolescência é um período de grande transformação. O crescimento somático, ele vai passar por diversos estágios de evolução da infância para a vida adulta. Então, nós vamos abordar os marcos do desenvolvimento puberal na adolescência normal, o atraso ou então a puberdade precoce serão abordados em um outro momento. Sobre a fisiologia da puberdade, o eixo hipotálamo, hipófise, ovários e testículos, que seria o tecido periférico, né, que sofre a ação das gonadotrofinas, ele é bem desenvolvido ao nascimento, existem mecanismos de feedback negativo e positivo. Após o nascimento, a cessação dos estímulos maternos sobre esse eixo, o que leva ao aumento das gonadotrofinas. Isso estimula ovários, estrógenos até o quarto mês de vida. A partir de então, a gente tem um período de quiescência, né, nessa primeira infância, e aos 8 anos de idade ocorre novamente um estímulo a esse eixo. É onde se inicia a puberdade em si. Agora nós vamos falar como acontece o estímulo ao eixo hipotálamo, hipófise e tecidos periféricos, ovários e testículos. O hipotálamo ele produz um peptídeo, que é o GNRH. A sua produção é influenciada pelos centros corticais, sistema límbico, neurotransmissores e esteroides sexuais. O GNRH estimula a hipófise a produzir as gonadotrofinas, FSH e LH, que fazem os estímulos para os tecidos periféricos, os ovários e os testículos. Primeiramente, a gente tem um gonadostato, um sistema regulador de gonadotrofinas, extremamente sensível ao feedback negativo exercido pelo estrogênio. Tá? Além disso, a gente também tem um fator de inibição central. O principal correlacionado é a melatonina, que acabam por bloquear o GNRH. Com o avançar da puberdade, a gente tem um trigger, um gatilho, com liberação desse gonadostato, resultante da diminuição da inibição central. Então, a influência da melatonina, ela vai se reduzir e nós vamos ter uma menor sensibilidade do feedback negativo dos esteroides sexuais. Dessa forma, a liberação do eixo, que vai resultar na produção de andrógeno, que está relacionado ao desenvolvimento de pelos pubianos, pênis e testículos, e a gente vai ter a liberação do estrogênio, que nos tecidos periféricos vai promover o desenvolvimento de mamas, ovários e útero. Paralelamente, a gente tem a influência do hipotálamo com a produção de CRH, que influencia a hipófise a produzir a CTH, que no córtex adrenal vai estimular o gatilho da produção de androstenediona e DEA. Por fim, a gente tem a adrenarca, com o desenvolvimento dos pelos pubianos, a acne, pelos axilares, que vão completar a puberdade. Sobre o estirão do crescimento, né? O desenvolvimento somático ele vai depender da ação conjunta do hormônio de crescimento, dos estrógenos e do GF1. O estrogênio estimula o hormônio de crescimento que ativa o IGF-1, que é o mediador da ação do hormônio de crescimento. Então, essa relação entre o estrógeno e o hormônio de crescimento faz com que baixas doses de estradiol estimulem o hormônio de crescimento, porém, altas doses o inibem, pela modulação do IGF-1. Então, nesse momento, acontece o ganho de peso, com alteração do percentual de gordura corporal, e o estirão ele compreende 2 a 3 anos, que é o período de maior velocidade de crescimento. O estirão de crescimento. A gente sabe que no sexo feminino há uma desaceleração do crescimento após a menarca, com ganho estatural médio de 6 centímetros após a menarca. E o ritmo de crescimento ele deve ser avaliado nas curvas de crescimento, lançando mão das curvas da caderneta do adolescente ou então curvas do NCHS.
Aqui nós temos o gráfico de velocidade de crescimento no sexo feminino e no sexo masculino. O sexo feminino atinge a maior estatura antes do sexo masculino, porém, o pico no sexo masculino é mais elevado e acontece de forma mais tardia, o que resulta em maiores estaturas nos meninos. Então, a gente tem velocidade de crescimentos diferentes nos estágios de vida. No período pré-pubre, a velocidade de crescimento é de 5 a 7 centímetros ao ano. No período de puberdade, a gente consegue 10 a 12 centímetros no menino ao ano e na menina 8 a 10 centímetros ao ano. Além disso, a gente não pode esquecer que a gente tem o fator genético como um grande predisponente, grande determinante da estatura do indivíduo, além dos fatores epigenéticos, alimentação, sono, lazer, comorbidades. Então, tudo isso faz uma comunicação e resulta na estatura daquele indivíduo. A gente tem o cálculo da estatura-alvo, que correlaciona a altura materna e paterna. Então, nós temos aqui do lado, é bastante importante, às vezes para a gente predizer, principalmente os desvios de curva de crescimento, tá? Como baixa estatura, né? Então, vale a pena lançar a mão dessa ferramenta. Sobre o desenvolvimento puberal. Nas meninas, o estrogênio determina o desenvolvimento dos seios, dos grandes lábios, o aumento da distribuição de gordura, principalmente na região dos quadris. Também há uma estrogenização do epitélio vaginal, acidificação do pH vaginal e início de secreção de muco. Nos meninos, em resposta à testosterona, ocorre desenvolvimento testicular do pênis, alteração da massa muscular, alteração da voz por crescimento da cartilagem cricoide, aparecimento de pelos faciais. Então, assim, em resumo, acho que pontos importantes do desenvolvimento. A gente tem a telarca na menina, com aparecimento do broto mamário por volta de 2 anos antes da menarca. A pubarca, que é o aparecimento dos pelos pubianos. Em seguida, nós temos o aparecimento dos pelos axilares, além do odor característico, peculiar das axilas e também o surgimento da acne. A pubarca está muito relacionada à adrenarca, então aos estímulos da suprarrenal. E nós temos a menarca na menina, né? Que tem como idade média mais ou menos 12 anos e meio, mais ou menos 1 a 2 anos, né, dessa idade. O tempo entre o aparecimento do broto mamário e a menarca é de 2 a 3 anos. A menarca acontece no estágio puberal de Turner M4P4, que a gente vai ver mais pra frente. E aí se inicia, a partir da menarca, uma ciclicidade de ovulação, que leva à regulação menstrual, né, e marca o final da puberdade. Em geral, essa regularização menstrual demora até 2 anos para acontecer. Então, assim, cronologicamente, o que a gente tem? A gente tem o estirão do crescimento e o aparecimento desses outros caracteres sexuais secundários. Aqui nós temos uma tabela clássica, que é do desenvolvimento puberal feminino, né, os critérios de Turner. Aqui nós temos as mamas e os pelos pubianos. Então, a gente sempre se escreve como M, um número, P, um número. A gente pode examinar o paciente, a genitália do paciente, e a gente mesmo classificar, ou então, em determinadas condições, quando o paciente se sente incomodado à consulta, a gente pode perguntar o que ele se classificaria, como ele se classificaria, tá? O M1 é a mama pré-adolescente, M2 é o aparecimento do broto mamário, M3 é o aumento das mamas sem separação de contorno, M4 é uma projeção da auréola e papila com elevação acima das mamas, e o M5 seria a mama adulta. Em relação aos pelos pubianos, aqui P1, né, paciente sem pelos, né, ou com pelos infantis. P2, os pelos são longos e finos, e estão principalmente na região dos grandes lábios vaginais. P3, o pelo é mais espesso e mais pigmentado.
e ele pode começar a ir até a região suprapúbica. P4 é o pelo adulto, em menor quantidade. P5 é o pelo adulto, podendo se estender, inclusive, para a face medial de coxa. Aqui a gente tem a relação entre os estágios de Tanner e a idade em anos, né? Então, aqui que tenta correlacionar como isso aconteceria. Sobre o desenvolvimento puberal masculino, os critérios de Tanner a gente classifica como G, número, P, número. Então, sobre a genitália, G1 seria genitália infantil, G2, aumento do volume testicular, G3, aumento do volume testicular associado ao alongamento peniano, G4, aumento do volume testicular de bolsa escrotal e aumento da circunferência peniana, e G5 seria a genitália adulta. Em relação aos pelos pubianos, P1 é pilosidade infantil, P2, aparecimento de pelos na base do pênis, P3 é pelos que se estendem até a sínfise pubiana, P4, pelos mais grossos, pigmentados, P5, pilificação adulta. E aqui a gente tenta correlacionar os estágios de Tanner com a idade em anos, então, sexo masculino. Esses dois gráficos são bem legais, que mostram como acontece a maturação sexual e o crescimento, né? No sexo feminino, conforme a idade e anos, a gente tem uma velocidade de crescimento que é máxima em 2 anos, aproximadamente. Já no declínio da velocidade de crescimento acontece a menarca, período em que o desenvolvimento de Tanner é M4, P4. Quando a gente fala do sexo masculino, a gente tem um período de crescimento mais ou menos de 2 anos. Na verdade, o menino costuma ser um período até um pouco maior. A gente vai ter no pico de crescimento o desenvolvimento peniano adulto, já, né, padrão adulto. O crescimento testicular, a gente vai ter estágio 4 para o estágio 5. E o crescimento, o desenvolvimento dos pelos, estágio 4. Então, bem ilustrativo como isso acontece na adolescência normal. O exame físico, né? A gente falou muito sobre a avaliação da genitália, sempre lembrando, explicar passo a passo da consulta do adolescente, sempre ir cobrindo onde não, o segmento que não está sendo avaliado, de preferência ter algum acompanhante dentro do consultório, ou da área da saúde, ou um familiar, como o adolescente permitir. E é um momento que a gente tem que esclarecer sobre o uso de preservativos, contraceptivos, ressaltar higiene, autocuidado, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. No sexo feminino, orientar o autoexame das mamas e a avaliação das genitais e da pilificação, né? E no sexo masculino, orientar quanto à importância, né, de avaliar a consistência e tamanho de testículos, como também orientar sobre a presença de ginecomastia. Objetivando diagnosticar distúrbios relacionados à adolescência, a gente tem alguns intervalos de consulta que deverão ser seguidos para o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento puberal do adolescente. Na fase de início de puberdade, o intervalo da consulta deve ser de 3 em 3 meses. Na fase de aceleração, de pico de crescimento de 4 em 4 meses. E na fase de desaceleração, uma vez ao ano até finalizar o crescimento.